Pessoal, boa noite. Meu nome é Beatriz, sou professora de vocês, tá bom? Agora são 19h34, vou iniciar a aula, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês ligar o microfone de vocês para poder falar, tá bom? Eu vou anexar aqui na minha tela o slide, e aí vocês me confirmam se vocês estão vendo, tá? Peraí, que eu vou colocar e aí eu falo para vocês. Pronto. Estão vendo uma tela amarela escrito Introdução à Enfermagem? Podem alguém aí desativar e falar, responder, por favor? Não estão vendo? Sim, vamos. Tá. Sai aqui agora rapidinho só para permitir a aluna entrar. Tá bom, então, pessoal, vamos começar, né, nossa matéria de introdução à enfermagem, tá? Hoje a gente vai começar falando sobre a história da enfermagem no mundo, certo? Para iniciar, eu gosto sempre de fazer duas perguntas reflexivas a respeito disso, né? O que leva a enfermagem a ser como ela é hoje, certo? E como entender a enfermagem sem conhecer a sua história? Então, para a gente entender a enfermagem, a gente tem que analisar e conhecer como que ela surgiu, né? Então, por isso que vocês têm essa matéria, para vocês poderem conhecer da onde que surgiu a enfermagem, tá bom? A enfermagem, nos tempos antigos, ela não tinha esse nome, né? As pessoas falavam as práticas de saúde, o ato de cuidar, né? E alguns estudos trazem que a sua origem, né? A origem da enfermagem, ela já existia há mais de 4.000 anos antes de Cristo, né? Naquele tempo, a doença, a enfermidade daquele paciente era visto como um castigo divino, né, como um castigo de Deus, e não como uma doença, não como algo parasitológico, algo de bactéria, não existia esse tipo de coisa naquele tempo. Era simplesmente visto como se Deus estivesse castigando aquela pessoa com aquele sintoma que a pessoa estava sentindo, né? E naquela época não tinha médico, eles não conheciam como médico, enfermeiro, eles recorriam ao sacerdote e aos feiticeiros, né, que naquela época, vamos se dizer que os sacerdotes e os feiticeiros faziam a função de médico, farmacêutico e de enfermeiro, né, então quando tinha algum familiar adoecido, eles recorriam aos sacerdotes ou aos feiticeiros, tá bom? Então, a doença naquela época ela era vista como uma punição, né? E para que aquele paciente chegasse à cura, o que que eles faziam para que esse paciente chegasse à cura? Eles realizavam sacrifícios, né? Eles faziam porções mágicas, né? Naquele tempo eles falavam porções mágicas, que era feito por plantas, né? Eles pegavam as plantas que eles acreditavam que curavam e faziam as porções mágicas, né? Faziam também rituais sagrados que eram feitos naquela época. Então eles acreditavam que a cura era adquirida através disso, tá? Pessoal, se tiver alguém copiando o slide, me avisa, tá? Porque às vezes eu passo, é só ligar o microfone e falar, professora, volta o slide, tá? Vou passar aqui. Se tiver muito rápido, vocês podem ligar o microfone e me falar, tá bom? Outras terapias também eram feitas naquela época também, né? Além das feitiçarias, né? Era feito massagens, banhos, né? Compressas
uso de plantas, né, nas porções mágicas, e eles também utilizavam as substâncias que provocavam náuseas, né, provocavam vômitos, porque através do vômito, eles acreditavam que o vômito poderia estar expulsando aquele mal ali do corpo, como se tivesse um espírito dentro do corpo, e aí eles davam aquela substância, e quando a pessoa vomitava, ela estaria expelindo aquele mal para fora, né? Então, eles tinham como objetivo de tomar o corpo desagradável para expulsar os maus espíritos. Ciência que não aceitava a doença como um mal físico, e sim como um mal espiritual. Então, naquela época, o mal físico não existia, era apenas o mal espiritual. Eles não tinham conhecimento que o mal era físico. Na Grécia, né, a mitologia, a saúde se prendia muito à mitologia, né? Eles tinham Apolo como seu deus, né? E Apolo, eles acreditavam que Apolo espantava os males, certo? E eles também tinham a Higeia, que era a deusa da saúde, certo? E a Panaceia, que era a deusa que curava os males também, tá? Então, na Grécia, eles acreditavam que Apolo e Higéia eram os responsáveis pela cura e pela o afastamento dos maus. Já na China, eles eram um pouco mais desenvolvidos, e foi na China que começou a se desenvolver mais, né? Até hoje, né? A China ela é bem mais desenvolvida do que os outros países, né? Então, naquela época, a China ela foi construída hospitais e casas de repouso. Eles com só um momentinho, pessoal. Tem que autorizar aqui para alguém entrar. Não, não. Então, na China, eles tinham conhecimento da arte da cirurgia, eles tratavam varíola e sífilis, tá? E usavam anestesia também com ópio, tá? Que era uma planta que eles usavam naquela época, tá bom, pessoal? Então, eles tinham um legado, né, que eles usavam naquela época, que era o equilíbrio interior e estado de harmonia do ser humano com o universo, né, igual feminino e masculino, era o que eles levavam como legado, tá bom? Vou passar o slide, tá, pessoal? Na Índia, né, em meados do século IV, os índios já se desenvolviam a medicina e a enfermagem, como uma assistência baseada no budismo, com suas doutrinas de bondade, que foram de grande incentivo ao progresso da saúde, né? Então, na Índia, eles tinham conhecimento da anatomia, eles conseguiram conhecimento da anatomia do corpo humano, certo? Eles construíram hospitais e eles usavam da musicoterapia e de narradores de histórias para distrair os enfermos, né? Que hoje, musicoterapia e narradores de histórias, que hoje seria, na nossa linguagem de hoje, seria músicas e teatro, né? Então, eles usavam disso para distrair os enfermos, que eles acreditavam que isso ajudava na melhora dos pacientes, tá? Na Índia também, eles começaram a realizar alguns procedimentos, como suturas, amputações e correções de fraturas, tá? Isso, pessoal, naquela época era feito sem esterilização, não tinha instrumentos específicos, né? Eles usavam o que tinha no alcance deles, eles faziam do jeito que eles tinham na cabeça deles, certo? Não tinha um método seguro de realizar. Tanto que as pessoas que realizavam amputação, muitos morriam por infecção, questão de sutura também.
muitos ficavam meses, né, com aquela ferida infeccionada, né, então, naquela época, eles realizavam esse tipo de coisa, mas eles tinham um tempo bem maior para se recuperar. Eles demoravam bem mais para se recuperar por conta da falta de higienização, né, que não era conhecida naquele tempo. Os povos desenvolveram sua arte de tratar os doentes baseados nos seus conhecimentos, crenças e costumes, né? Aqui nessa primeira imagem, pessoal, a gente pode ver a diferença de cor, certo? Então, o que que a gente imagina? Que dá de ver de cara, imaginar não, né? O que é de cara? Ali uma mulher branca, certo? As outras uma cor mais escura naquela época, certamente eram as escravas, certo? E ali a mulher branca tendo seu filho, tendo o parto, e quem amamentava naquela época não era a mãe, eram as escravas, elas que amamentavam os filhos das mulheres brancas, tá? Ali nessa segunda foto a gente pode ver um sacerdote com um, um homem, ele está segurando uma espécie de pinça, né? Então ali ele está fazendo um procedimento, né, que naquela época eles realizavam algum procedimento na região do rosto ali, certo? E na terceira foto embaixo, eles estão passando a faixa, né, que naquela época, quando a pessoa falecia e ia a óbito, eles passavam a faixa no corpo do defunto, certo? Passava a faixa e eles colocavam sal também. Você pode ver que ali aquele homem que está em pé, que ele está segurando um pote, aquilo ali certamente é sal. Eles colocavam, tá bom? Então, assim, a gente pode observar como que era totalmente diferente naquela época, né? E como que é nos dias de hoje, certo? Aqui eu trouxe uma imagem de como era o hospital. Esse aqui seria no século antes do século XVIII, tá bom, pessoal? Esse era vamos dizer assim, um hospital que eles faziam para os doentes, né? Vocês podem ver, ó, uma cama do lado da outra, não tinha muito espaço para andar, tá? Era bem precário mesmo a situação. O hospital, assim, gente, não era um hospital igual é hoje, tá? A gente fala hospital, mas naquela época eles falavam casa de repouso, ou falava só casa. Era simplesmente um lugar que eles pegavam, geralmente tinha o quê? Um ou dois cômodos, né? Não é igual aos hospitais de hoje, né? Mas naquela época era somente uma casa ali que eles colocavam os enfermos tudo ali dentro, tá bom? Com a história da enfermagem Florence Nightingale, certo? Quem foi Florence Nightingale? Florence, ela é uma pessoa muito importante no nosso ramo da enfermagem, né? Que a enfermagem pode-se dizer que a enfermagem é o que é hoje por conta dela, né? Eu vou falar um pouquinho sobre quem ela é, né? Ela nasceu dia 12 de maio de 1820, na Itália. Florence sempre, desde de nova, sempre apresentou uma inteligência muito grande, né? E com o passar do seu crescimento, ela começou a dominar inglês, francês, alemão, né? Grego, latim e italiano. Então, em 1844, Florence foi para Roma, com o desejo de se tornar enfermeira, né? Então, ela foi para Roma para estudar. E assim ela conseguiu a autorização dos seus pais, porque naquela época, pessoal, a mulher, ela era vista como apenas um objeto para fazer filho e cuidar da casa. Naquela época, era assim que a mulher era vista. Então, Florence, ela enfrentou muitas dificuldades quando ela demonstrou interesse em estudar, e não em casar, formar uma família, e sim em estudar, né, e ser enfermeira. Então, ela sofreu muito em relação a isso, certo? Mas ela conseguiu,
ir para Roma, conseguiu autorização dos pais dela para fazer um estágio na Alemanha, e lá ela fez o estágio sob orientações de pastores, onde aprendeu a cuidar dos doentes pobres, certo? E naquela época ela se deparou com hospitais sem condições de trabalhos, né? Como eu já disse, a mulher naquela época ela era vista como, ela era muito mal vista na sociedade, entendeu? E a Florence, ela aprendeu sobre as regras, e ela aprendeu tudo isso porque ela se importava. Ela não conseguia ver aquela decadência aquelas pessoas naquela época, quando tinha guerra, era muitos que morriam, né? Até hoje, se tem uma guerra, morre muito, mas naquela época era praticamente todo mundo morria, e era muita gente, porque não tinha, os feridos não tinham cuidado, então quem não morria lá na hora, morria depois, porque não tinha os cuidados adequados para cuidar daquelas pessoas, né? Vamos por, às vezes a pessoa sofreu um ataque lá, arrancou uma das pernas, mas continua vivo. Só que se essa pessoa não cuidar daquela perna da maneira correta, ela vai morrer. Ela vai adquirir uma infecção e ela vai morrer. E era o que acontecia naquela época, porque eles não tinham o cuidado após os ataques. Então, muitos soldados morriam depois, dias após ao ataque, por conta dessa falta de cuidado. E a Florence, ela atuou nisso, ela chegou para mudar nisso. E foi a primeira guerra foi na Guerra da Cribéria, né, em 1854, que a Florence conseguiu colocar os seus estudos em, em tática, né? Ao encontrar 4.000 feridos em imensos galpões, ela organizou a lavanderia, a cozinha e todos os serviços necessários para cuidar dos feridos. E ela conseguiu abaixar a mortalidade de 40% para 2%. Então, só com os cuidados que ela tinha conhecimento, olha o tanto que ela conseguiu diminuir a taxa de mortalidade naquela época. Então, a Florence, ela é uma pessoa importante por conta disso. Foi através dela que a enfermagem surgiu, né? Que a enfermagem é o quê? É o cuidado, né? Não é só você ir lá e colocar um medicamento no paciente, não. É cuidar daquele paciente. Só um momentinho, pessoal. Acho que tem alguém querendo entrar na aula. Continuando. Né? Aí, a Florence traz a teoria ambientalista, certo? Então, tinha algumas regrinhas que ela colocou. Era o ambiente deveria ser isento de fatores que pudessem causar estresse ao paciente, importância de ventilação e da insolação nos hospitais, e ela aconselhava o quê? Nunca tenha medo de janelas abertas, não se apanhe resfriado na cama, isso é uma crença ilusória. O que acontece, pessoal? Naquela época, como eles não tinham conhecimento da causa das doenças, eles só tinham o que eles pensavam. Então, naquela época, eles achavam que a doença vinha de fora, fechavam as janelas, tanto em casa quanto nas casas de repouso, eles ficavam fechados. Então, vocês pensam, um lugar que não tem ventilação, naquela época não tinha ventilador, né? Não tinha ar-condicionado. E aí, os doentes lá, né? Num local fechado, que não tem ventilação, vocês imaginam a condição. Mas como para eles que o vento, a doença vinha de fora, então eles sempre se mantinham fechados. Mas a Florence veio para mudar a importância da ventilação esses pacientes do local arejado, certo? Então, ela mudou tudo isso, certo? E questão do ambiente também ser mais organizado. Ela organizava as camas, tudo certinho, em fileira, colocava um espaço entre outros, não ficava aquela montoeira que era antes. Então, ela mostrou para as pessoas que isso fazia a diferença. A ideia de Florence era reformar não apenas a matéria,
na Inglaterra, mas no mundo inteiro. Poucos entendiam a necessidade de ser enfermeiras cultas e com elevados conhecimentos. A mais grave, não se acreditava que seria necessários estudos e preparação especial para cuidar de doentes. Tá? Então, assim, naquela época, não existia, tipo, escola, não existia faculdade, e eles achavam que, muitos no começo, achavam que para fazer o que a Florence fazia, não precisava, assim, de estudar, que era uma coisa irrelevante, né? Mas já tinham outros que já acreditavam nela, e ela foi aplicando isso, né? E foi mostrando para as pessoas a importância de se estudar sobre aquilo ali. Foi ela que foi mostrando para as pessoas em relação a isso. A Florence, ela é conhecida como a Dama do Lampião. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas por isso que a enfermagem tem o símbolo da lâmpada, tá? E a Florence, ela era conhecida como a Dama do Lampião por quê? Porque durante a noite, a Florence, o que ela fazia? Ela passava pelos quartos dos pacientes e ela levava um lampião, né? Porque estava tudo escuro naquela época, né? Não tinha eletricidade, então de noite ficava tudo bem escuro, né? E se apagava as velas para os enfermos dormir. Então, ela pegava seu lampião e ia de quarto em quarto e ia ver se tinha alguém acordado, se tinha alguém com dor, se tinha. E muitas vezes ela costumava conversar com esses soldados, né? Os soldados haviam visto coisas terríveis na batalha, e aquela mulher com a fala mansa lembravam-lhe que ainda existia bondade na terra. Então, a Florence, ela, além dela cuidar dos pacientes em relação aos ferimentos deles, ela ouvia eles, que é aí que entra um pouco da psicologia também, né? Então, ela ouvia eles, ela cuidava deles com calma, não era uma mulher grossa, e aqueles soldados naquela época, né, tudo carrancudo, né, que chegavam lá no hospital achando que já ia morrer e se deparavam com a Florence, então eles viam e mantinham a esperança, porque viam que ela se preocupava, que ela se importava. Então, a enfermagem, ela tem que vir disso. A gente, como profissional, a gente tem que se importar com aquele paciente que está ali com a gente, não é só fazer, vamos dizer assim, fazer o nosso trabalho, né, ir lá, aplicar a medicação e pronto, acabou. Não, a gente tem que se importar com o que a gente está fazendo, porque não é uma máquina, é uma pessoa, é uma vida, né? Então, a gente, como profissional da saúde, a gente tem que amar, realmente amar o que a gente faz, porque a gente não está mexendo com objeto, e sim com vidas, tá? Aqui eu trouxe para vocês também as primeiras escolas de enfermagem, né? Depois que aconteceu da Florence, né? Passou alguns anos, né? As escolas deveriam funcionar de acordo com a filosofia da escola de Florence Nightingale. O treinamento de enfermeiras deveria ser considerado tão importante quanto qualquer outra forma de ensino mantido pelo dinheiro público, tá? Então, naquela época não tinha rede privada, era somente rede pública. As escolas de treinamento deveriam ter uma estreita associação com os hospitais para manter sua independência financeira e administrativa. As enfermeiras profissionais deveriam ser responsáveis pelo ensino no lugar das pessoas não envolvidas na enfermagem. Os estudantes deveriam, durante o período de treinamento, ter residência à disposição, que lhe oferecesse ambiente confortável e agradável próximo ao hospital. Então, essas escolas, naquela época, deveriam ser perto do hospital, para que esses alunos conseguiam ir até o hospital para praticar seus conhecimentos. Tá bom, pessoal? Então, naquela época, as escolas eram tudo pública, né? Vamos dizer assim, as faculdades, né? Era tudo pública, não tinha rede privada, né? A rede privada foi surgir depois. Nossa, bem que podia ser até hoje assim, né? Primeiras escolas de enfermagem. A gente tem a escola de enfermagem Nightingale, que se deu pela Florence, né? Fundada por Florence, essa escola revolucionou a formação das enfermeiras ao adotar um modelo de ensino
profissional e secular, afastando-se das abordagens religiosas que prevaleciam. Então, a partir de 1860, as abordagens religiosas começaram a ser deixadas para trás e começaram a adotar as técnicas de enfermagem mesmo, as corretas, né? Escola de Enfermagem do Hospital de New England, em Boston. Essa escola nos Estados Unidos foi a primeira a ser estabelecida em associação com o hospital, marcando uma nova etapa no desenvolvimento da enfermagem como profissão. Enfermagem é a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo independente dessa assistência através da educação, de recuperar, manter e promover sua saúde, contando para isso com a colaboração dos outros grupos profissionais. Aqui eu coloquei algumas habilidades do técnico de enfermagem. Comprometimento com a saúde, maior contato com o paciente. Nós, como enfermeiros e técnicos, é a gente que tem o maior contato com o paciente. Cuidado integral, zelando com o bem-estar desse paciente, ética profissional, atividades técnicas eficazes e comprometimento emocional. Nós, como técnico de enfermagem, pessoal, é a gente que vai estar ali o tempo todo monitorando esse paciente. Então, como eu falei para vocês antes, não é só ir lá aplicar a medicação, tchau, obrigado. Não, é o cuidado, é você conversar com o paciente, você saber, oi, seu João, como você tá? Tá sentindo alguma dor? Tá sentindo alguma queixa? O que eu posso fazer para te ajudar? Entendeu? Porque nem sempre esses pacientes como eu posso dizer, nem sempre o mal deles está só no físico. A gente tem muitos relatos, assim, na nossa experiência como profissional, de pacientes que chegam no hospital com uma determinada doença, né, ou com uma determinada situação, e não, você vê que aquele paciente não tem melhora, não tem melhora, não tem melhora. E aí, chega uma pessoa, um profissional diferente, um pouquinho mais atencioso, e conversa com esse paciente, e vê que esse paciente, o que está causando, o que está piorando aquela condição do paciente é o psicológico. Às vezes aquele paciente ele só precisa de um pouquinho mais de atenção, entendeu? Ah, professor, mas a gente não é psicólogo, não é questão sobre ser psicólogo, é questão da gente ter esse olhar do que esse paciente precisa para que ele melhore. É a gente que está na frente disso, é a gente que tem que ter esse olhar de cuidado com o paciente. Olha, esse paciente ele não está legal, ele não está melhorando, eu preciso ver o que pode ser, o que eu posso fazer. Aí, se você foi lá, você conversou com esse paciente, você viu que ele não tá legal psicologicamente, olha, equipe, eu acho que esse paciente está precisando passar com o psicólogo, o que você acha da gente falar com o médico para ele fazer uma solicitação, entendeu? Então, nós, como técnico de enfermagem, a gente não tem muita autoridade. Por exemplo, a gente não pode encaminhar para um psicólogo. Quem faz isso é um médico, mas a gente pode conversar com a equipe. A gente pode ver o problema e conversar com a equipe para que a gente chegue numa solução. Tem muita gente que fala, mas o técnico de enfermagem faz só o sujo, não pode fazer quase nada. Na verdade, a gente pode sim, entendeu? Muitas das vezes, quem vê o maior risco ali do paciente é o técnico de enfermagem. Lógico, quem passa a medicação e tudo é o médico, mas muitas das vezes quem vê que aquele paciente está precisando daquilo ali é o técnico de enfermagem, porque é o técnico de enfermagem que tem mais contato com o paciente. Tá bom, pessoal? Outra questão também, capacidade de tomar decisão, né, que foi o que eu acabei de explicar, né, decidir o que é melhor para o paciente, analisar junto com a equipe médica e enfermagem para o melhor do paciente, que foi o que eu falei, né, é ter a capacidade de, você viu que aquele paciente está precisando de alguma coisa, que às vezes você não pode tomar a frente disso, só o médico que pode, ou só o enfermeiro, mas você pode solicitar uma conversa com a equipe, falar, olha, equipe, eu acho que esse paciente está assim, assim, assado, entendeu?
Então, a gente tem que ter essa capacidade de tomar as decisões também, tá bom? Boa comunicação, né? Favorecer as condições para que o outro, né, o paciente, possa expressar suas emoções, necessidades e opiniões. Empregar técnicas e comportamentos adequados ao prestar informações de medidas e procedimentos. Analisar no enfrentamento, auxiliar no enfrentamento de situações críticas. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem que ter uma boa comunicação, tanto com a nossa equipe, tanto com o nosso paciente. Bom, não sejam aquele profissional que só chega no quarto, não fala nem boa noite, só vai lá, mexe no paciente, sabe? Você tem que conversar com o paciente, você tem que, oi, boa tarde, como que você tá? Porque a comunicação é a chave para abertura de resolução de problemas, tá bom, pessoal? Principalmente nessa área que a gente atua. Tá? Organização, né? Identificação do paciente, paciente certo, medicação certa, dose certa, via certa, hora certa, registro certo, abordagem certa, forma certa e monitoramento certo. A gente, como técnico, mas a gente mexe com muitos pacientes ao mesmo tempo, né? Então, são vários, não é só você ir lá fazer medicação, a gente mexe com muita papelada também, né? Que é o prontuário. Cada paciente tem o seu prontuário. E não é só o prontuário. Ali no prontuário vai estar pedido de exame, vai estar resultado de exame, vai estar todas as medicações que esse paciente tomou no pronto-socorro, vai estar todo o histórico do paciente. Então, a gente tem que ser organizado para não fazer nada errado. O prontuário, ele não pode ser rasurado, tá, pessoal? O prontuário é um documento que fica guardado. Então, nós, como técnicos de enfermagem, a gente, não só nós, né, como todos os outros profissionais de saúde, a gente tem que ter essa organização, bom? E, acima de tudo, também ter empatia, né? Ter aquela capacidade de se colocar no lugar do outro. A enfermagem lida com vários tipos de paciente, que são enfrentados pelas mais diversas dificuldades. Ele deve ser capaz de demonstrar empatia com as dores de cada um e realizar seu serviço de maneira ética e respeitosa. Gente, essa questão da empatia parece meio clichê a gente falar, mas se a gente não tiver, a gente endoida, tá? Porque assim, pensa, às vezes você tá aí no plantão de 24 horas, certo? Aí chega aquele paciente chato que reclama e que é grosso, né? E aí você já tá ali com a cabeça cheia, doida para ir embora. Só que você para pensar. Você se formou no quê? Técnico de enfermagem. Qual a sua função? Cuidar de quem chega no hospital para que tá doente, certo? E aí você não vai ter paciência com o paciente que está ali reclamando. Se ele tivesse bem, ele não ia estar no hospital. No hospital, realmente, só vai ter gente doente, gente reclamando. É o que vai ter ali no seu local de trabalho. Então, assim, se você não tem, eu falo assim, se a pessoa não tem cabeça para esse tipo de coisa, ela tem que ir para outra área, porque a enfermagem é isso, é ter empatia. Se você não tem empatia, se você não tem paciência, tá no lugar errado. Por isso que muitos profissionais hoje se decaem, né? Porque às vezes faz a escolha errada. Porque, como eu falei, não é robô, não é objeto, são pessoas. E no hospital, lá no hospital não é um lugar, como se diz, um parque de diversões que vai ter só pessoas rindo, felizes. Não, é muito pelo contrário. Ali só vai ter gente doente, gente triste, gente sofrendo. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Independente se a gente está cansado ou não. A gente tem que estar preparado para isso, porque esse é o nosso trabalho. Entendeu? Claro que tem pessoas que chegam, que passam dos limites, mas mesmo assim a gente tem que manter nossa postura, certo? Então você pensa comigo. Eu vejo assim muitos casos de mulheres que sofrem tendo parto, sabe? Chegam no hospital para ter parto, tá lá com contração, e às vezes aquela enfermeira ou aquela técnica não tá com muita paciência, e aí trata aquela grávida mal. E, gente, a mulher tá tendo contração, não tem como ela tá ali rindo, sorrindo, ela vai estar gritando, ela vai estar chata, né? Ela vai estar ali no momento, né? No momento estressante, no momento que ela tá passando a maior dor da vida dela, né? E aí, eu já vi casos, sabe, de
profissionais maltratar, de eu ficar com raiva da pessoa estar ali gritando com dor. Não tem lógica, não, né? Se a pessoa se forma para cuidar de pessoas doentes, de pessoas que têm certa condição, chega no trabalho e fica fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, a gente tem que colocar a nossa cabecinha no lugar, olha, eu me formei nisso. Então, eu vou me deparar com situações que eu tenho que ter empatia, eu tenho que me colocar no lugar do próximo, e eu tenho que tratar, independente de quem seja a pessoa, eu tenho que tratar ela bem, certo? Trabalho em equipe também, pessoal. Coloquei aqui 10 vantagens, né, sobre o trabalho em equipe. Quando a gente trabalha em equipe, a gente tem um aumento de controle de doenças crônicas, mais qualidade na assistência, rapidez em situações de emergência, né? Imagina se você e a sua equipe é brigada, né? Tem uma rixa lá, aí chega uma emergência, aí um não quer conversar com o outro porque brigou por causa da escova de cabelo que tava não sei aonde, e aí começa, né? Aí chega na hora da emergência, fica de picuinha também e o paciente. Entendeu? Então a gente tem que ter uma cabeça no lugar e entender que ali no local de trabalho é o local que todo mundo tem que ter maturidade e tem que resolver os problemas e se dar bem ali naquele momento pelo bem do paciente, certo? Aprimoramento da comunicação interpessoal, mais facilidade para reconhecer erros, maior satisfação do paciente, maior reconhecimento profissional, assistência integral, reconhecimento entre os membros da equipe, planejamento conjunto dos cuidados da enfermagem. Pessoal, infelizmente, até hoje em dia, eu acho que isso também vai ser uma coisa que eu espero que diminua, mas infelizmente, nos dias de hoje, a maioria das equipes vive se pegando no hospital. Mas, assim, é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Às vezes eu me deparo com alunos, eu não quero ficar nesse grupo porque eu não gosto de fulana. Quando você começar a trabalhar, você não vai poder escolher. Já pensou, você está precisando de emprego, aí você é contratado, você chega lá, tem uma pessoa que você não gosta, você vai pedir demissão só porque você não gosta daquela pessoa? Capaz. Então, a gente tem que ter a maturidade de lidar bem, de separar as coisas. Vida pessoal e trabalho, né? Eu gosto sempre quando eu vou trabalhar no ambiente hospitalar, porque o ambiente hospitalar é um ambiente estressante, né? Mas a gente escolheu trabalhar com isso, então a gente tem que ter cabecinha no lugar. Então, sempre quando eu vou para o hospital, eu respiro fundo assim, tento deixar minha cabeça o mais leve possível e os meus problemas que eu tenho, ó, fica lá fora, da porta do hospital para fora. Lá dentro, ninguém tem nada a ver com os meus problemas. E os profissionais que estão lá são todos meus colegas de trabalho, eu não tenho problema com nenhum deles. Então, a gente tem que ter esse pensamento, a gente não pode deixar os nossos problemas afetar o nosso trabalho. Isso também não é só na nossa área, né, pessoal? Tanto em qualquer área de trabalho, mas na nossa, principalmente, porque a gente está lidando com vidas. Então, ali, às vezes, uma situação de emergência, às vezes, um descuidado de uma pessoa da equipe pode fazer com que aquela pessoa vá a óbito. Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa boa convivência com os nossos colegas de trabalho, pessoal. Pessoal, então é isso, tá? Coloquei uma frase ali, nós fazemos a diferença entre a vida e a morte, né? Eu acredito que é uma frase que define a nossa profissão, tá? Pessoal, alguma dúvida em relação às atividades, em relação à aula? Esse é o momento para vocês poderem falar. Gente, olha, me desculpa, no WhatsApp eu tenho muita turma. Então, às vezes, eu não consigo responder todo mundo. Então, se alguém tem alguma dúvida, às vezes alguém me mandou alguma mensagem, não respondi, quiser falar agora também, tá? Podem ficar à vontade. Esse é o momento para tirar dúvida. Ninguém? Vou encerrar a aula então, já que ninguém tem nenhuma pergunta. O que vocês acharam da aula? As aulas vai ser todos os dias, assim, online? Não, não. A nossa próxima aula é dia 8, na segunda-feira. Ah, sim, entendi. Aí, questão das atividades, pessoal, vocês estão conseguindo acessar o sistema do AVA?
tem os prazos das atividades, cada atividade tem um prazo. Eu mandei lá no grupo, não sei se todo mundo viu. Façam a atividade o quanto antes, viu? Eu não vi a atividade ainda, não, porque Eu também não vi, não. hoje. Você tem que entrar lá no sistema, né? Qualquer coisa, se você tiver alguma dificuldade para entrar no sistema, pede ajuda pro pessoal da coordenação da atividade, tá? Mas, ó, já tem uma atividade que está em aberto. Porque a única coisa que eu vi mesmo foi as postilas lá, né, nos quadros. Que eu... Até tá, material de apoio? O material, isso. Uhum. Ah, tá. Ah, não, perdão, a atividade não está liberada ainda não, hoje é dia 3. Então. Hoje é dia 3. A atividade vai liberar amanhã. A partir de amanhã, já vai ter uma atividade aberta lá para vocês, tá? Aí vai ficar aberto amanhã, sexta e sábado, tá? Daí a gente responde online ou no caderno e te manda foto? Não, é tudo online. Vai entrar lá, vai dar as opções para você responder lá, aí você vai respondendo e finalizando, entendeu? Ah, tá. Entendi. Tá? Qualquer coisa, se vocês tiverem dificuldade, vocês podem mandar mensagem pro pessoal da faculdade que eles estão no grupo. O pessoal da coordenação, da direção, eles ajudam, tá bom? Ah, tá. Aí só tomem cuidado com a questão do prazo, porque se vocês deixarem para a última hora, aí vocês perdem o prazo da atividade, vocês perdem a atividade, tá bom? E esses 2 pontinhos, 2,5 pontos faz toda a diferença, tá bom? Aí no dia 8, vai ter outra atividade, tá? Dia 8, 9, 10 fica a atividade número 2. Atividade número 3 inicia no dia 9, aí fica dia 9, dia 10 e dia 11. E a última atividade, né, vai ficar aberta dia 10. Não vai liberar, não. Acho que não quebrou, minha filha, mas trincou. Porque da menina lá também achou que não tinha... Oh, meu Deus. Seu áudio está ligado. Tá? E a avaliação vai ser no dia 11, tá? E a recuperação no dia 12, tá bom, pessoal? Então, nossa próxima aula vai ser dia 8, segunda-feira. Eu mando o link no grupo para vocês, tá bom? Muito obrigado, tenham uma boa noite, bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Igualmente, tchau.